O anticristo será lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Então nós vimos a grande diferença entre Jesus e o anticristo. É exatamente o contrário, né? Jesus, com um tipo de personalidade, com uma tarefa específica para salvar, para dar vida eterna. Assim, o anticristo vem com a tarefa ao contrário. Ele vem para destruir, ele vem para condenar, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, as funções dele como representante de Satanás. Então ele tem a personalidade e ele faz aquilo para o qual ele foi enviado, foi criado e foi educado para ser, e recebeu de Satanás o seu poder, e recebeu de Satanás a sua personalidade e os seus ensinamentos. Nós cremos que esse ser humano, ele será criado desde pequeno, já sendo consagrado a Satanás, recebendo ensinamentos satânicos todo o tempo, e será uma pessoa muito inteligente, será uma pessoa que saberá falar de uma maneira maravilhosa aos olhos dos homens, porque ele vai poder convencer as pessoas com a sua retórica, a sua maneira de falar. Será um grande líder, ao mesmo tempo político e ao mesmo tempo religioso. Ele vai poder convencer as pessoas através então da sua fala, da sua maneira de falar. Nós vamos ver aqui no nosso tópico de número 1, quem é o anticristo? Então nós vamos ver quem é esta pessoa, quem é esse personagem que assumirá o seu papel na terra logo após o arrebatamento da igreja, quando o Espírito Santo levar a igreja para entregar ao noivo Jesus Cristo, que estará nos esperando nos ares, sobre as nuvens. Então, no dia do arrebatamento, naquela hora do arrebatamento, quando a igreja é levada aos céus, então, neste momento, Satanás assumirá o seu papel na terra, usando para isso o anticristo, o seu representante máximo na terra, que estará aqui para implantar então o reino de Satanás na terra, sobre os homens, sobre aqueles que não reconheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então será um período terrível sobre a terra, será um período de juízos de Deus sobre aqueles que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, e também será um período em que as pessoas viverão enganadas, ludibriadas por esse representante de Satanás. Número 1, dizendo que o anticristo, ele é o arqui-inimigo de Deus e seu Cristo. Na letra A diz: levantar-se-á contra o Cristo de Deus. Então, uma das coisas que o anticristo fará, um dos objetivos dele aqui na terra, é levantar-se contra Cristo. Ele vai fazer de tudo para tirar de Cristo a glória, vai tirar de Cristo toda a função de sacerdote, de mediador. Ele vai tirar da mente das pessoas a ideia de que o Salvador é Cristo, e vai implantar nas mentes dessas pessoas que existe um outro ser, uma outra pessoa que poderá então salvá-los, que poderá orientá-los, que poderá fazer com que eles tenham uma vida melhor, uma condição melhor, e vai fazer então com que vai preparar este povo então para adorar esse outro falso Cristo, esse anticristo, que quer dizer, essa palavra anti já quer dizer aquele que se coloca no lugar de outrem, aquele que é contra outrem. Então o anticristo é aquele que vem contra Jesus Cristo, e ele vem para substituir a ideia do Cristo Salvador, que é a verdadeira ideia bíblica, e colocar no lugar dessa ideia um outro ser para substituir na mente das pessoas essa ideia de um Salvador, de um líder, de alguém que eles possam adorar. Na letra B diz:
postar-se em lugar de Cristo, como se fora ele o Messias que haveria de trazer a libertação a Israel e a salvação a toda a humanidade. Então ele vai se colocar no lugar de Cristo como o Salvador, ele como um líder mundial, tanto politicamente como religiosamente. Ele então assumirá um papel de um líder mundial que trará às pessoas uma falsa ideia de liberdade, de progresso, de paz, de união, de amor fraternal. E trará essa falsa ideia porque ele vem com um engano, ele vem tentando fazer com que as pessoas se interessem por ele como um verdadeiro Deus, como um verdadeiro Salvador, como o único que pode levá-los à felicidade. No número 2 nós temos o representante maior do diabo. Então, segundo mostram os textos bíblicos, o anticristo, ainda que pareça sobrenatural, será um ser humano como outro qualquer. Então, o anticristo não é um sistema, por exemplo, o catolicismo romano. Não é o catolicismo romano que é o anticristo. Outros dizem a ONU. Não, a ONU não é o anticristo. O anticristo é uma pessoa, não é um sistema. É evidente que ele usará um sistema que nós chamamos o Império Romano, a maneira de agir do Império Romano, que sempre teve como base a política e a religião juntas, sempre. Então ele vai agir da mesma maneira. Então ele vem com o seu, como se fosse o seu sistema de governo, esse imperialismo romano que existiu, sempre existiu essa maneira dos homens em atingir as nações, atingir os povos. E também nós devemos sempre nos lembrar das 10 perseguições que o Império Romano, da igreja, entre aspas, católica romana, sempre agiu e perseguiu os cristãos. E nós vamos ver desde Nero, depois vamos ver a Inquisição. E esses períodos sempre houve uma grande perseguição aos verdadeiros cristãos, aos verdadeiros crentes. E não vai ser diferente no período do anticristo. O anticristo também vai trazer uma grande perseguição à igreja verdadeira, aos cristãos verdadeiros, aqueles que têm certeza da salvação, aqueles que são morada, são templo do Espírito Santo, aqueles que têm certeza de que Cristo habita neles. Esta é a grande diferença entre aquele que serve a Deus, que realmente é crente, que é salvo, daqueles que não têm certeza da salvação e que não têm certeza de carregar em si o próprio Jesus, o Espírito Santo que se manifesta neles. Então veja bem, a certeza da salvação e a convicção de ter Cristo em nós é a grande diferença entre nós e o mundo, entre nós e as outras religiões. Ninguém tem certeza da salvação e ninguém tem certeza, tem a convicção de que Cristo mora nele. Somente nós, os que somos salvos, temos essa certeza. Por que temos essa certeza? Porque o Espírito Santo que em nós habita nos dá essa certeza, essa convicção. Glória a Deus. Então o representante maior do diabo é o anticristo. E ele então tem como título, letra A, o príncipe que há de vir. Letra B, o que vem em seu próprio nome. Letra C, aquele que se assentará no templo de Deus. E na letra D, o homem do pecado. Então veja bem, esses são os títulos do anticristo na terra. E nós vamos ver aqui no número 3, a besta. Por que o anticristo é assim chamado besta? Por que isso? Então, devido à sua natureza, à sua arrogância, à sua maneira de agir, à sua prepotência. Ele vem então agindo como se fosse um animal feroz, terrível,
E ele vem para destruir, ele vem para perseguir, para matar tudo o que se levantar contra ele. E todos aqueles que quiserem Deus, que confessarem a Deus, que tiverem alguma coisa com Deus, serão perseguidos e mortos por esse ser, o anticristo. Nosso tópico de número 2 traz então como título a missão do anticristo. O que ele está tramando? O que ele está querendo? O que ele está preparando? Quais os seus planos para poder, então, durante a grande tribulação, ele assumir o seu reinado sobre a terra?